SBT, a cara do Brasil. Programa Semeando em Vida, a palavra de Deus suprindo vida para você e sua família. Shalom, amada igreja, shalom, amados em Cristo. Meu nome é Paulo Berlim Pérez, pastor do Ministério Sementes de Cristo, e é um prazer compartilhar mais uma vez da palavra poderosa do Senhor Jesus. A palavra a qual nós vamos ler, o texto a qual nós vamos ler está em Mateus, capítulo 25, nós vamos ler do versículo 35 ao 40, que fala sobre o grande julgamento, uma passagem, uma parte do grande julgamento. Nós vamos ler para que possamos entender esta passagem, possamos compreender quão grande e preciosa é a palavra de Deus. A palavra de Deus diz a partir do versículo 35 assim, capítulo 25, a partir do versículo 35. Porque tive fome e me deste de comer, tive sede e me deste de beber, era forasteiro e me hospedastes, estava nu e me vestistes, enfermo e me visitastes preso, e foste ver-me. Então perguntarão os justos: Senhor, quando foi que te vimos com fome e quando te demos de comer? Ou com sede e te demos de beber? E quando te vimos forasteiro e te hospedamos? Ou nu e te vestimos? E quando te vimos enfermo ou preso e fomos te visitar? O rei respondendo, lhes dirá: em verdade vos afirmo que, sempre que fizeste a um destes meus pequeninos irmãos, a mim fizeste. Que palavra poderosa, que passagem tremenda, que passagem que nos dá um ânimo, um discernimento capaz de ouvir esta voz profunda e uma proclamação profunda do que é o reino de Deus, do que é a essência de viver não como religioso, mas como um homem temente a Deus vivendo o reino de Deus, para o reino de Deus. O reino de Deus, amados, é incorruptível, é imutável, ele não muda, é tremendo e poderoso. Por isso Jesus revela a estes homens, aos seus discípulos e a tantos outros que estavam entre ele. A palavra de Deus diz claramente: olha, quando me deste de beber, quando tive sede, me deste de beber, quando tive fome, me deste de comer, quando fui forasteiro, estava forasteiro e me hospedaste, quando estive enfermo e me visitaste, quando tive preso e foste me ver, quando estive nu e me vestiste. E de repente uma interpretação muito intensa e sem compreensão naquele momento: Senhor, quando esteve preso? Quando esteve enfermo? Quando esteve nu e nós te vestimos? Quando, Senhor, passaste por isso? Nós não conseguimos compreender isso. E aí Jesus fala com extrema clareza, extrema singeleza, e fala: quando fizeste a um destes meus pequeninos, entenda que fizeste a mim. Sabe o que ele está dizendo, amados? Ele está inserido, ele tem um amor profundo por estes que estão excluídos da sociedade, por estes que são olhados como escória da sociedade por alguns, por estes que estão na rua comendo o resto do que nós jogamos fora, por estes que estão andando com as suas vestes sujas e não recebem uma veste nova, por estes que têm fome e não recebem alimento, por estes que têm sede e não recebem a água que sacia, por estes que não são recebidos e não são visitados nos hospitais e nas celas, nos presídios, por estes, amados, que esqueceram que podem ter uma vida abundante, por estes que são excluídos de todos nós ou da maior parte de nós. É referente a estes que Jesus está falando. É exatamente isso, queira você ou queira não, ou não queira.
Talvez alguns interpretem, mas Jesus não está falando sobre aqueles que estão nas ruas, aqueles que estão excluídos, os que estão presos, os que estão enfermos. Não é exatamente isso que ele está falando. Porque ele está dizendo, se for visitar estes, amados, você vai expressar a bondade e o amor de Deus. E Deus está ali, fazendo com que este amor seja testificado através de vós, na vida daquele que carece, na vida daquele que necessita. Portanto, nós, eu e você, que temos a oportunidade de não estar passando fome, que temos a oportunidade de repartir, que repartamos com aqueles que estão necessitados ou têm fome, que possamos olhar para aquele que necessita de uma palavra, necessita de um abraço, necessita de um consolo, que nós possamos visitá-lo e orar por eles. Que nós possamos interpretar para aquele que está nu e possamos dar uma vestimenta para que ele se vista. Que nós possamos acolher, se compadecer de uma situação como essa, daquilo que nós vemos constantemente em toda a trajetória da nossa vida. Às vezes nós estamos na cidade, nas estradas, e nós vemos pessoas que estão caminhando sem destino, sem rumo. Eles estão simplesmente caminhando e vão parar num lugar, vão parar em algum lugar, vão parar em alguma cidade. E ali eles vão ficar por alguns momentos até que entendam e que Jesus entenda que quem virá até mim? Quem virá até mim? Este é o clamor de Jesus. Quem virá até mim para falar do meu amor? Quem virá até mim para se compadecer? Quem virá até mim para que eu possa comer? Quem virá até mim para que eu possa beber? Quem virá até mim para que eu possa ser consolado? Sabe, Jesus não precisa de consolo, mas aonde ele está inserido, a quem ele está falando e aonde ele está, é isso que ele está falando. Quem de vós virá até mim? Quem de vós se compadecerá daquele que eu estou sustentando, dando bom ânimo, impedindo de ser ceifado? Amado, a glória de Deus está sobre estes homens também. A manifestação da glória de Deus está com aqueles que são excluídos da sociedade também. E nós não entendemos isso, porque passamos diante deles sem entender isso, achando que eles são malditos aqui na terra, achando que a escolha da perdição para eles é bem-vinda, e se eles estão assim é porque eles escolheram. A opção de escolha da qual eu falei no início dessa semana, na terça ou na quarta, eu falei que é nossa, e a opção de escolha foi deles, não por estar nessa situação. Ninguém escolhe isso, amados. São consequências daquilo que nós escolhemos lá atrás. Agora, eles têm uma opção agora de vida. Eles têm uma opção agora de ser sustentados, de ser alimentados, de ser supridos. Mas quem vai fazer? Jesus faz essa pergunta a nós. Quem virá até mim? Quem virá até mim? E quando ele diz isso, ele está dizendo no versículo 39 e 40, amados. Diz assim: e quando te vimos enfermo ou preso e te fomos visitar, o rei respondendo, lhes dirá: em verdade vos afirmo que, sempre que o fizestes a um destes meus pequeninos irmãos, a mim o fizeste. Ele está dizendo claramente. Não existe um contexto diferente disso. Ele está dizendo claramente. Quando fizeste algo que agregue algo para estas vidas, a estes pequeninos, a mim fizeste. Ele está dizendo que você não está fazendo para aqueles pequeninos, você está fazendo para o próprio Jesus. Por isso, amados, eu te impulsiono a olhar essas pessoas com olhos diferentes, com um olhar diferente a partir de hoje. Talvez essa pessoa esteja na frente da igreja em que você congrega, ou ela entrou na igreja em que você congrega, mas ela foi expulsa, excluída, porque ela está cheirando mal, porque ela está com a vestimenta suja e não faz parte daquilo que foi proposto nas vestimentas eclesiásticas ou doutrina eclesiástica a qual nós impomos. Você precisa olhar para eles de forma diferente, porque a palavra de Deus nos revela, Jesus nos revela, aquele que fizer a um desses meus pequeninos,
está fazendo a mim. Por isso, amados, eu preciso compreender, eu e você precisamos compreender que aqueles que estão nas ruas, nas praças, presos, enfermos, doentes, necessitando de alimento, ou de roupa, ou de água, ou da nossa disposição de ouvi-los e falar com eles. É somente nossa essa decisão e esta questão. Cabe a nós decidir por fazer ou não fazer, por olhar ou virar os olhos. Nós precisamos entender que Jesus nos ama como nos ama, amado, de uma forma tremenda e poderosa, porque não faz acepção de pessoas. Entendendo isso, eu e você precisamos buscá-lo em espírito e em verdade, clamarmos a Ele, para que tenhamos disposição e que o amor de Cristo esteja inserido em nós de tal forma, de tal maneira, que nós vamos olhar para eles de forma diferente a partir de hoje. De uma forma de amor, de compaixão, uma forma de misericórdia. Tenha isso, amados, na sua vida, no seu ministério, na sua trajetória de vida. E certamente estará fazendo para Jesus. Em nome do nome sobre todos os nomes, Jesus Cristo. Que você receba essa palavra em nome de Jesus. Amém. Programa Semeando em Vida. A palavra de Deus suprindo vida para você e sua família. SBT, a cara do Brasil.